No ano passado, a gente conversou aqui com os nossos executivos comerciais, tenho conversado muito com os clientes sobre reforma tributária, e aí a gente, né, eu como executivo tenho duas preocupações. Daquele empresário que está negligenciando esse tema e falou, cara, vamos deixar ver o que vai acontecer e a gente vai se ajeitando. E daquele empresário que está tão preocupado que travou o seu negócio. Falou, cara, agora eu não sei o que vai acontecer aqui, então eu não quero investir aqui, eu vou esperar isso. Muita fake news também, né, João? Pô, ontem eu estava lendo uma matéria, olha, agora o aluguel para... quando você tiver uma administradora de bens, o aluguel pode chegar a 44% de tributo e tal. Eu falei, cara, tô maluco. Né? Então, assim, tem muita coisa ruim. É um tema muito técnico, então, cara, para o empresário, né, médio, pequeno, é difícil. Às vezes ele não tem a melhor assessoria nesse tema. Então, cara, se você pudesse desmistificar para nós, falar, olha, a gente tem que prestar atenção nestes pontos, a cronometria desse negócio é essa, e, cara, vamos prestar atenção nisso e nisso e nisso. Não dá para olhar tudo, né? O empresário pequeno, ele tem essa dificuldade de saber, cara, para onde eu foco, para onde eu olho, onde está o ponto cego. Porque, assim, tá todo mundo falando sobre algumas coisas e esquecendo que debaixo do tapete tem outras. Então, se você pudesse de uma maneira mais simples, né? Pensando que o nosso empresário lá, ele que tá na mão na massa, no dia a dia, e tá todo mundo querendo iludir ele sobre reforma tributária. Então, cara, como dizer para ele, falou, cara, fica tranquilo aqui tem ponto de atenção, peça uma ajuda quando isso chegar nesse ponto. Cara, conta um pouquinho para nós. Ela já está em execução, né? A partir do dia 1º de janeiro de 2026, a gente já tem aí uma arrecadação fictícia, vamos dizer assim, né? Que é aquele 1% sobre a arrecadação para o governo medir a febre, né? Ou seja, para entender como como vai ser a arrecadação de cada segmento e como isso vai acontecer ao longo do tempo até que a reforma seja 100% implementada. Como é que isso acontece na prática, João? Olá, bem-vindos a mais um episódio do OperaCast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma das pessoas que eu mais admiro na sua área de atuação, nosso amigo João Carlos Cassuli, né? 27 anos de atuação na área tributária, um cara que para nós aqui é uma referência na nossa cidade, uma referência no nosso estado. A gente troca muita informação sobre essa nova reforma tributária, a gente conversa muito sobre como poder ajudar os nossos clientes. E hoje a gente tem o prazer de receber o João aqui para que ele possa nos trazer alguns pontos de atenção, algumas coisas novas que a gente como empresário está olhando como ponto cego e de um ano de muita oportunidade para que o nosso cliente esteja preparado para essa reforma, preparado para a internacionalização de empresa, que eu acho que é uma grande questão que a gente às vezes negligencia. E a questão dos lucros e dividendos, que é o assunto da hora, é o assunto do momento que está todo mundo querendo saber o que a gente tem de janela de oportunidade aí. Então, João, primeiro, parabéns pela tua trajetória, né, como docente, parabéns pela tua trajetória como conselheiro do CARF, parabéns pelos 45 anos de história da Cassuli, né, advogados. Então, pra gente é uma referência. E ter um amigo aqui, para nós, é um prazer. Obrigado por estar aqui com a gente e que a gente possa aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Bem-vindo aqui, cara. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço essa oportunidade. A Ópera, eu tenho acompanhado, né, a sua trajetória, o crescimento imenso, o bem que tem feito para clientes. Eu mesmo tive clientes que contaram com o apoio de vocês e os relatos são os melhores possíveis. Você, eu te conheço há 25 anos, mais ou menos, né? Desde quando você era gerente lá no Santander, por isso que eu abri uma conta lá no Ocasião, em 2001, por aí. Então, eu posso dizer que a tua trajetória é inspiradora e o que você está fazendo a nível empresarial e a nível de mercado e auxiliando os clientes com situações rápidas, certeiras, flexíveis, isso com toda certeza faz a diferença para os clientes de uma maneira geral. Então, a gente sim, tem sinergias, né? A gente atua em alguma parte, você atua em outra e a gente juntos pode construir o que é melhor aí para os clientes em geral. Então, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. João, obrigado, cara. Primeiro, eu queria começar um pouquinho, para você falar um pouquinho da história da Cassuli,
que se confunde com a história do João, né? Um pouquinho das grandes coisas que vocês já realizaram com grandes clientes, da referência que vocês são. Então eu queria que você contextualizasse um pouco para colocar o nosso ouvinte, o nosso telespectador na mesma página, contar um pouquinho dessa história maravilhosa e dizer da onde veio, para onde vem, para onde vai, para a gente conectar com as oportunidades do nosso cliente. Eu queria ouvir um pouquinho a história da Cassuli, que é inspiradora para a gente e que com certeza o cliente também vai gostar de ouvir. Legal, legal. A Cassuli, né, como você comentou antes, completou agora em agosto do ano passado 45 anos. Ela foi fundada lá em 1980 pelos meus tios, o Gilberto e Célia Cassuli, os quais são obcecados por estudar e pelo negócio e por aprender. São grandes contribuintes da área acadêmica, né? Muito, é um negócio professores, espetacular. escritores, e isso transformou a Cassuli ao longo do tempo sempre numa referência de estudar e se preparar muito para as questões que acabam virando o dia a dia concreto das empresas. Eu entrei lá ainda antes da faculdade, comecei, fiz toda a faculdade lá. Aí há 27 anos que eu estou como advogado, mais 33 anos que eu estou lá, e sempre procurei auxiliar, né, os fundadores, e hoje eu ocupo a posição de diretor executivo, né, e eles estão a nível de conselho. A gente não para de ouvir a sabedoria, Imagina. Né, porque é o que mais tem, né, de importante com esse acúmulo de experiências ao longo da vida. A gente tem que saber colher, ouvir, né, e levar isso para os nossos clientes, né. A Cassuli sempre teve um viés empresarial, do direito empresarial, com um foco muito grande no tributário, até porque o doutor Gilberto ele era contador antes de ser advogado. A doutora Célia foi para a área do processo administrativo, tributário, processo tributário como um todo, então foi natural. E também natural que a gente atendia societariamente as empresas, desde constituição, alterações, atas, acordos, essas questões todas vinculadas às questões societárias. Nós, no início do milênio, né, ali em 2002, 2003, nós implantamos em algumas empresas comitês tributários permanentes. Maravilha. Que funcionam mensalmente ou bimestralmente, onde a gente leva para dentro das empresas essa discussão das questões tributárias como um todo, mas focado naquele negócio. Né? Então, nós temos clientes que a gente tem o Comitê Tributário Permanente há mais de 20 anos, né? Empresas hoje que são muito grandes, são referências nos seus segmentos, né? Então, nessa linha de uma governança corporativa, né, que é um termo mais recente, mas a gente já falava em governança tributária. Há 25 anos atrás, né? Então a gente sempre procurou levar essas soluções alternativas para os nossos clientes, e o escritório foi ampliando, né? Hoje a gente conta com cerca de 70 profissionais, né? E multidisciplinares, né? Nós temos, lógico, a maioria são advogados, mas nós temos contadores, economistas, financistas, né? Nós temos atuado nas áreas onde a gente consegue atender o empresário ou as empresas, né? As famílias empreendedoras ou as empresas, de uma maneira bastante completa. Por conta disso, a gente foi até para a advocacia no agronegócio, para a advocacia do mercado financeiro de capitais, a questão de gestão ambiental, que pega muito no Brasil e que nós temos um mundo aí para atuar. Nós temos estados que mais de 70% do seu território não tem documento. Caramba. Então, isso faz com que a gente tente, né, nos adequar para atender a necessidade do mercado. Cliente, né, naquele movimento. Então, nós temos o escritório em Sinop, faz 4 anos. Nós estamos abrindo o escritório em Porto Velho, que a gente já tem vários clientes, só a gente não está ainda fisicamente lá, mas já estamos, inclusive com sala alocada, com um projeto andando para Porto Velho e para atender ali a região de Rondônia e Pará também. E no Paraguai, especificamente, nós estamos há 8 anos um escritório lá e atuando fortemente. João, esse caso do Paraguai aqui, eu quero guardar só um capítulo só para nós falar desse negócio que eu acredito muito nessa internacionalização de empresas. Eu acho que tem muita coisa legal aparecendo aí.
recentemente até conversávamos antes dos bastidores, né? Vi uma matéria 2 semanas atrás na Veja falando sobre o Brasil-Paraguai. Então, ou seja, cara, né, o mercado está se abrindo para isso e nós, como empresários, executivos, precisamos prestar atenção nisso. Então, eu queria guardar um bloquinho lá na frente para nós falar sobre esse tema que eu tenho algumas perguntas para te fazer. Não, para mim é o tema do dia a dia, porque realmente a demanda em cima desse assunto é muito grande. Muito grande, vamos né? falar, sim, muito vamos grande. falar. Porra, legal. Então, era mais para dizer, né? Nós estamos com essa estrutura, nessas unidades, crescendo e buscando atender nossos clientes, né? Nós temos um hábito de nós vamos muito no cliente, menos do que ele vem até a minha casa, né? Então, a gente gosta de ir na casa dele, sentir o clima, captar as necessidades, as preocupações, para a gente tentar sempre construir a melhor solução diante daquela realidade. E sempre um trabalho tailor-made, né, João? Eu sempre falo isso para o nosso time. Cara, quando a gente está no cliente, a gente desenvolve a solução específica para ele e isso é o que tem valor. Não é porque fazer o convencional todo mundo faz, mas quando a gente está nele, Sim. quando a gente conhece a cor do sofá dele, com certeza a nossa solução ela tem um valor diferente para o cliente. E eu vejo isso muito na Cassuli e é muito em linha com a nossa cultura também. Então, essa troca de experiência aí comercial, vamos dizer assim, está na rua, isso faz toda a diferença, né? Com toda certeza. Então, vamos lá, João. Vamos conversar. E eu queria começar a nossa conversa por um tema que é latente sobre reforma tributária. No ano passado, a gente conversou aqui com os nossos executivos comerciais, tenho conversado muito com os clientes sobre reforma tributária. E aí, a gente, né, eu como executivo, tenho duas preocupações. Daquele empresário que está negligenciando esse tema e falou, cara, vamos deixar ver o que vai acontecer e a gente vai se ajeitando. E daquele empresário que está tão preocupado que travou o seu negócio. Falou, cara, agora eu não sei o que vai acontecer aqui, então eu não quero investir aqui, eu vou esperar isso. Muita fake news também, né, João? Pô, ontem eu estava lendo uma matéria, olha, agora o aluguel para... quando você tiver uma administradora de bens, o aluguel pode chegar a 44% de tributo. Então eu falei, cara, eu tô maluco. Né? Então, assim, tem muita coisa ruim. É um tema muito técnico, então, cara, para o empresário, né, médio, pequeno, é difícil. Às vezes ele não tem a melhor assessoria nesse tema. Então, cara, se você pudesse desmistificar para nós, falar, olha, a gente tem que prestar atenção nestes pontos, a cronometria desse negócio é essa, e, cara, vamos prestar atenção nisso. Não dá para olhar tudo, né? O empresário pequeno, ele tem essa dificuldade de saber, cara, para onde eu foco, para onde eu olho, onde está o ponto cego, porque, assim, tá todo mundo falando sobre algumas coisas e esquecendo que debaixo do tapete tem outras. Então, se você pudesse de uma maneira mais simples, né? Pensando que o nosso empresário lá, ele que está na mão na massa, no dia a dia, e tá todo mundo querendo iludir ele sobre reforma tributária. Então, cara, como dizer para ele, falou, cara, fica tranquilo aqui tem ponto de atenção, peça uma ajuda quando isso chegar nesse ponto. Cara, conta um pouquinho para nós. Ela já está em execução, né? A partir do dia 1º de janeiro de 2026, a gente já tem aí uma arrecadação fictícia, vamos dizer assim, né? Que é aquele 1% sobre a arrecadação para o governo medir a febre, né? Ou seja, para entender como como vai ser a arrecadação de cada segmento e como isso vai acontecer ao longo do tempo até que a reforma seja 100% implementada. Como é que isso acontece na prática, João? Então, de fato, a reforma tributária, na verdade, ela vem de uma necessidade gritante, vamos dizer assim, de simplificação do sistema, né? Sim. Então, nós viemos de um Código Tributário Nacional de 1966, né, que nem precisa dizer o quanto que ele está já ultrapassado. Sim. E vinha essa tendência, já em mais de 170 países no mundo existe o IVA, e isto era uma tendência que viria a acontecer no Brasil. Não é porque agora foi aprovado, isso já se fala há muito tempo, né? É uma discussão de longa data, né, João? De longa data. Agora que se conseguiu, de fato, aprovar. E ainda, apesar de já estar aprovado, e que já teve uma legislação do ano passado, e agora teve uma legislação recente, que foi aprovada no final do ano passado, mas só virou lei agora, a Lei Complementar 227 de 2026, foi publicada dia 14 de janeiro, então tá aí, fresquinha. Tá fresquinha, né? Ela ainda tem muitas coisas em aberto, por exemplo, nem a alíquota ainda está definida. Isso. Essa alíquota dizem que pode ser até 28%. Em outubro, o nosso ministro da Fazenda revelou que ele achava que ia ficar em 27,5%, mas a verdade é que ninguém sabe qual será. Pode ir a 34%, né? Falando que pode ser 38%, depende do... Eles vão querer manter a neutralidade, segundo o discurso até do Bernardo Api, que foi o secretário responsável pela reforma tributária, né? Uhum. Ele mencionou o seguinte, a neutralidade, quantos por cento do PIB
que é a arrecadação de tributos. E eles querem manter esta mesma percentual do PIB para o IVA dual, né? Sim. Mas, com toda certeza, apesar de que possa ser uma tributação global em percentual muito parecido Sim. que era do PIB, ela vai haver uma redistribuição dentro dos segmentos. Né? A arrecadação final pode ser a mesma, mas a individual por segmentos vai ter problema. João, né? só para a gente botar o nosso empresário lá na mesma página, o que significa o IVA? O que é essa definição de IVA, só para deixar a galera na mesma página aqui? Então, IVA significa Imposto sobre Valor Agregado, né? Ou valor adicionado para uns. Sim. Significa um tributo onde a tomada de créditos das etapas anteriores, ela tem que ser total e absoluta, para que você pague sobre o que você agrega na tua etapa. Então, eu vou pagar o imposto sobre o valor que eu agregar. Então, é o imposto do valor agregado. Então, isso visa o quê? Eliminar a chamada tributação em cascata. Sim. Onde, antes, uma etapa da cadeia produtiva paga um determinado valor e montante de impostos. Esta vai para a etapa seguinte, que não havia permissão de crédito integral sobre aqueles impostos que foram, que carregaram a etapa anterior. E, com base nisso, você também aumenta o teu preço aqui, porque você não consegue se recuperar, e leva para as etapas seguintes isso. É o chamado imposto sobre imposto. Imposto sobre imposto em cascata. Isso. Então, quando a gente fala em não cumulatividade plena, é isso aí. Todo o imposto que incidiu na etapa anterior, eu tenho que me creditar, de modo que o imposto que eu vá pagar seja só sobre o markup que eu vou acrescentar. Tá. Né? Então, esse é o IVA pleno. Mas veja, o IVA, né, que é um IVA dual, né, eu já vou dizer por que dual, né? Mas ele veio substituir 5 tributos. O PIS e a COFINS, o IPI, esses, então, a nível federal. Então, IPI, PIS e COFINS a nível federal, eles foram substituídos, ou serão substituídos paulatinamente pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E o ICM estadual e o ISS municipal, eles serão substituídos pelo IBS. Sim. Então, em uma legislação única, numa administração única. E o caixa centralizado. E o caixa centralizado. Que vai para o governo federal. A nível de governo federal. Isso. Não fica mais no município e no estado. Não fica mais no município e no estado. Porém, ele já vai ter na conta da arrecadação a distribuição automática. Tá. Né? E para eliminar ou administrar as diferenças regionais que haviam com base nisso, foi criado, então, o Comitê Gestor do IBS. Tá. Que é a definição de para onde vai o recurso e a proporcionalidade. Por que só do IBS e não da CBS? Porque justamente para compatibilizar o que até então era gerido pelos municípios com o ISS, com o Estado pelo ICMS, vai no Comitê Gestor do IBS, que é para redistribuir isso e eliminar as diferenças de arrecadação. Teoricamente, de igualitário, sobre o que vai e volta. Tá. Então, o IVA dual por isso, porque ele tem um aspecto federal e um aspecto estadual e municipal. Isso. Então, o IVA ele vem com esse espírito, extinguir esses 5 tributos e criar mais esses 2 tributos, que seriam que é o IVA dual. Uma simplificação do processo. Existe também o IS, que é o imposto seletivo, que também foi criado. Se fala pouco, mas ele meio que substitui o IPI em alguns segmentos que são nocivos para a saúde ou para o meio ambiente. Então, ele vai pegar bebidas alcoólicas, bebidas com adição de açúcar, automóveis, e vai pegar cigarro, essas situações que é um imposto seletivo, então, para carregar o tributo nisso. Que é um imposto mais penalizativo, vamos dizer assim. Isso, ele penaliza esse segmento. Então, assim, a reforma está nesse pé. Nós ainda não temos alíquota. Como é que está o cronograma de implementação? O ano de 2026 ele está destinado a, basicamente, implementação das obrigações acessórias. Então, a nota fiscal vai passar a ter o destaque do IBS, do CBS, vai passar, aliás, só do CBS no primeiro momento, o IBS vem lá em 29, né? Caramba. E para quê? Justamente para calibrar
como é que vai ser a alíquota em relação aos percentuais. Tanto que não vai haver arrecadação daquele 1% que vai ser colocado ali, tá? Vai ser só para cumprimento de obrigação acessória. Já está desde o dia 1º uma confusão imensa para emissão de nota fiscal. As prefeituras ainda não estão devidamente preparadas. Tem softwares ainda que a gente já percebeu, alguns RPs que ainda não estão preparados, o cliente está apanhando para fazer isso. Então, esse ano é para isso, né? A partir de 2027 acaba a PIS e COFINS, é extinto o PIS e COFINS e entra de verdade a CBS. Né? E o IPI também, né? Então, a CBS já começa em 27, né? Com força e vigor. Né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão da implantação da CBS, né, João? De novo, vou te fazer algumas perguntas aqui de mito que o empresário está ouvindo e essa dificuldade. Como ele vai tomar crédito na cadeia sobre essa diferença, a gente está ouvindo aqui algumas, né? Eu já ouvi alguns tributaristas falando sobre isso, da dificuldade do cliente lá da empresa no Simples, né, prestar serviço ou vender produto para as empresas maiores, porque vai ter dificuldade de destacar o CBS. Qual é a tua visão sobre isso, cara? Porque, pô, se a gente falar de penalização das empresas do Simples nesse movimento nu e cru, cara, a gente vai impactar uma quantidade gigante de empresas, né, que vão ser impactadas por isso. Como é que tu tá vendo a saída? É isso mesmo que vai acontecer? Cara, fala um pouquinho sobre isso. Tô te falando aqui de uma forma empírica do que a gente tá ouvindo de falar com o cliente, que assim, assusta. Pô, a empresa do Simples Nacional vai ter dificuldade para vender, aí o cara do Simples tá assustado, porque também era uma característica do empresário brasileiro, né? Ter 10 CNPJ no Simples para fazer, né? Como isso vai acontecer, cara? Qual que é o impacto? Isso é mais assustador ou é verdade mesmo eu acho que cuidar? Vai ter que passar por um período de assimilação muito forte disso. Vamos falar um pouquinho da regra geral de tomada de crédito e débito e depois a gente vai na empresa do Simples, tá? Então vamos lá. A ideia é que a partir da nova legislação, tudo que a empresa adquirir que seja gravado com IBS, CBS, lhe dê crédito. Esse tudo já não ficou bem tudo assim, porque quando é para uso e consumo do dono da empresa, eles já vedaram o crédito. Apesar de que quem fabricou pagou. Isso aí. Né? Então, isso vai ser mais uma coisa para discussão. Mas, regra geral, a tomada de crédito está quase universal. Tudo que você comprar vai dar crédito, tudo que você vai vender vai dar débito. Ou seja, você vai, sobre o que você vende, tudo vai ter que pagar o IVA. E tudo que você comprar vai ter o direito a crédito. Mas veja, aí já tem um pequeno grande limitador, que é o tal do split payment. O split payment é um mecanismo que foi criado na legislação para que só seja permitido o crédito sobre o que você adquirir se o teu fornecedor pagou o imposto. Se o meu fornecedor efetivamente pagou o imposto. Então, a primeira barreira que vai ter é o fornecedor que estiver inadimplente com o tributo... Já não me gera crédito. Já não te gera crédito. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Se esse cara tem um passivo tributário do passado, né? Isso vai evitar ele de tomar crédito ou não? É só a partir do momento da implantação da reforma? Tipo, o que ficou para trás ficou, não, se ele pagar dali para frente, ok. Eu entendo que isso não pode ser um limitador. Tá, porque crédito, se for, vai arrebentar. Não, vai arrebentar. Porque também é o seguinte, e aí nós temos que ver outra coisa, né? Se um determinado contribuinte tem débitos tributários, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a Procuradoria, eles têm todos os mecanismos à sua disposição na lei. Tem uma lei de execuções fiscais que é só para cobrar dele. Então, ele não pode colocar empecilho à livre negociação por conta de débito de tributo. Isso é uma matéria simulada há muito tempo. Então, não poderia haver, e se houver, eu entendo que facilmente se derruba com mandado de segurança, né? Agora, o que está posto é IVA contra IVA. Paguei IVA, tenho crédito. Não paguei IVA, eu vou pagar a pessoa, vou pagar pela mercadoria, vou pagar o IVA dele. Porque, veja, ele vai me faturar uma mercadoria de 1.000 mais 280 de IVA, né? Então, 1.000 é a minha mercadoria, 280 é meu crédito. Então, eu já vou ter pago 1.280 para ele. E ele vai ter que ter pago os 280 para o fisco para que eu possa me creditar. Eu acho que isso é uma situação que pode colocar em dificuldade a fruição do sistema de débito e crédito. E até o caixa do empresário, né? Sem falar no caixa, porque agora ele vai ter que antecipar um valor maior que ele não tinha previsto no seu fluxo de caixa para que ele possa ter o direito ao crédito que ele pagou.
Então, ou seja, a possibilidade de ele se financiar pelo imposto naquele período de contabiliza e recolhe lá no final, já acabou. Já seja, acabou. O fisco vai receber na frente e na cabeça. E o contribuinte vai ser o fiscal do fornecedor. E nesse caso da venda a prazo? Esse é um grande problema. Ele paga o imposto aqui na cabeça ou ele vai pagar? Só vai poder se creditar lá no final? Quando tiver o então, pagamento. Se eu pegar uma cadeia têxtil aqui, o cara tem um prazo médio de 120 dias lá de pagamento. Ele vai poder se creditar só lá no último pagamento de 120? Vai ter que pagar, na medida que houver o pagamento, ele vai tomando o crédito. Caramba, isso vai dar um impacto no caixa. Essa é uma das grandes preocupações. Então, se por um lado simplifica o sistema de apuração, se por outro lado não se coloca mais todo o contencioso, o litígio em cima do que dá crédito, que não dá crédito, produto intermediário, bem de uso e consumo, insumo ou não para PIS e COFINS, todas essas discussões que hoje é a maior discussão que se tem, tanto no CARF quanto no judiciário, em cima dessas questões, a ideia é acabar com isso, mas por outro lado, estes elementos estão vindo para dificultar o mecanismo no seu dia a dia e o fluxo caixa das empresas, porque o governo vai receber primeiro e ele só vai permitir o crédito dentro da cadeia se já tiver havido o pagamento. Então, esse vai ser um grande limitador que eu vejo, que é o cuidado. E vamos lá, cada atividade vai ter a necessidade de avaliar os seus produtos, a sua operação, como que ele está estruturando, para que ele possa entender se é melhor ele fazer, se é melhor ele terceirizar, se é melhor ele locar ou comprar. Tudo isso vai impactar na análise de cada contribuinte. E aí ele vai ter que ter um planejamento tributário muito bem alinhado, porque senão o negócio dele passa por dificuldade. E muitas vezes só para se manter aberto. Não é para economizar. Nada, é para se manter competitivo. Por negócio se tornar viável, só isso. Para se manter competitivo. Então, ele vai precisar disso. Até porque vai ter as alíquotas padrões, aí você pega a cesta básica, etc., que não vai ter tributação, não vai ter a tributação, e daí, então, você tem que analisar isso. Existem outras linhas que você tem redutor de 60% na base, profissionais liberais têm lá 70% de redução na base, né? Então, para cada negócio, é importante que os empresários não negligenciem o momento de fazer esse estudo. Agora já está mais concreto. A lei foi publicada e ela ainda não está sendo exigida na sua extensão toda. Então, mas agora é hora de se preparar para isso. O momento de fazer os estudos de como que será, inclusive a formação de preço de venda, a necessidade de fluxo de caixa, né? Como é que será isso? Como é que eu negocio com o fornecedor? Como é que eu negocio com o cliente? Porque agora é hora de se preparar, porque o impacto no caixa vai ser iminente. Exatamente. E como é que se aquela forma de você operar o negócio continua sendo viável, inclusive pensando depois no mercado e concorrência. Bom, chegando então na questão do Simples, né? As empresas do Simples, elas vão ter o direito de optar. Tá? Vão optar, eu vou optar pelo IBS-CBS ou não vou optar. Quem optar por continuar no Simples não vai mudar nada a sua vida, vai continuar da maneira que está. Com a mesma alíquota, o mesmo recolhimento, da mesma só que maneira. não vai gerar crédito. Isso. O problema de não gerar crédito, eu acho que isso ainda vai ter cena dos próximos capítulos, tá? Porque se você abrir uma guia do Simples Nacional, você vê que lá dentro tem imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, tem IPI, tem PIS, tem COFINS, eventualmente ICM, eventualmente ISS, tá? Então, IPI, ICM e ISS pode ou não estar lá dentro de acordo com os anexos da empresa do Simples, de acordo com a operação dela. Agora, PIS e COFINS existe, imposto de renda e contribuição existe. Então, se existe PIS e COFINS lá dentro, tá? Eles deveriam dar o crédito no IBS, tá? Então, eu entendo que essa situação ainda pode ter cena dos próximos capítulos, porque, no mínimo, eles teriam que dar um crédito presumido para o adquirente das empresas do Simples. No mínimo, presumido por quê? Porque como ela não vai pagar IBS, CBS, tem que ser presumido pelo PIS e COFINS que estaria embutido lá. Sim, que está embutido no preço. Ou então, tira o PIS e COFINS de dentro do Simples, já que o PIS e COFINS não vai existir mais. Sim. Aí ele não dá o crédito, mas ele também não cobra pelo crédito. Teoricamente, ele teria um preço mais barato para ter essa diferença. É isso. Então, eu penso que se não vier por um acordo legislativo, terá que vir por uma decisão judicial, né? Seja para que as empresas do Simples não paguem mais PIS e COFINS a partir de 27 e, portanto, não dão crédito, mas também não cobram. Não cobram, né? Ele tem uma diferença competitiva para poder fornecer. Ou se continua pagando a alíquota única lá dentro,
que então conceda-se um crédito presumido para o adquirente, porque senão você vai acabar, você vai fechar todas as milhares e milhares de empresas no Simples que E aí existe. vai ser uma discussão considerável. Veja, nem todas as respostas estão prontas, não temos, né? não Não temos. temos, mas essa questão tá nesse pé, assim. Eu acho que caminha para uma solução política para as empresas do Simples. Eu acho que o grande recado que a gente deixa aqui para o nosso cliente, né, e para o nosso telespectador, nosso ouvinte, é hora de planejamento tributário. Né? O negócio mudou, né? Eu sempre digo que não tem nada fixo e permanente, tudo é mutável e com a reforma tributária mais ainda. Então, aquele negócio que já tinha uma dificuldade de se manter viável, talvez piore. Ou, se ele achar uma saída, melhore muito e ele fique mais competitivo. Mas ele precisa de ajuda técnica para fazer esse estudo, senão ele vai ficar no caminho. Vai ter que se valer muito do seu contador, vai ter que se valer muito dos profissionais da área tributária, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, toda vez que se fecha uma porta, se abre uma janela, né? Não, e tem um monte de oportunidade. Então, aqueles que saírem na frente e buscarem planejar a melhor estruturação do seu negócio, eles podem transformar esse momento de dificuldade numa janela de oportunidade. Com certeza. Né? Então, acho que esse tem que ser o viés. Porque não tem jeito, a lei está aí, ela vai vir ter que e vai colher todo mundo. Exato, né? exato. Eu vi empresários falando assim, eu não acredito muito nessa reforma, isso vai ter mudança, não sei se vai implantar. Cara, isso é um discurso que eu sempre uso com o meu cliente, isso é independente de governo, cara. Para mim isso está definido, vai acontecer e quem ainda acha que existe a possibilidade de não acontecer já está atrasado. Já está atrasado. Né? Então a gente precisa, cliente, olhar isso, acompanhar isso, busque, né, uma boa assessoria tributária para te acompanhar, para te orientar. Como disse, né, o João, o teu contador é super importante, mas ouçam, igual médico, ouçam duas opiniões, né, é super importante. Busque pessoas de referência, né, eu acho que tem muito aventureiro nesse negócio aí que pode prejudicar o cliente, então busquem alguém com referência, com histórico que pode te ajudar. Então, João, obrigado por esse primeiro overview. Eu acho que a reforma tributária está batendo muito no cliente. O cliente está com muita dúvida. Te falo que até para nós aqui do lado do crédito, a gente está olhando isso com atenção, porque no mínimo isso vai impactar 28% do caixa do cara, né? Que é no D0. Né? Que se ele financia do imposto, se a alíquota for de 28, na pior das hipóteses, né? Tem o 28 aí que ele vai ter que botar na frente. Como fazer isso? E para nós no crédito, como ajudar ele a voltar a continuar financiando o seu cliente com o menor impacto possível. Perfeito. Porque ele vai financiar o cliente a 30, 60, 90, 120 dias. O crédito disso vai ser mais longo, ele vai demandar mais caixa e a gente tem que estudar de como auxiliar ele da melhor maneira possível, que é um desafio. E uma coisa importante que, falando especificamente no mercado do crédito, seja o mercado financeiro, seja o mercado de capitais, do segmento que vocês estão inseridos, é que ele vai dar crédito também. Né? Então, o spread que você for praticar para o cliente, ele vai ter um rebote de crédito. E vai gerar um crédito para ele. Exato. Então, eu acho que isso também é um lado positivo, porque até então isso não dava crédito, até então isso daí virava custo. Era só custo, despesa, só custo. Virava custo e agora, pelo menos, esse é um aspecto positivo que se fizer uma conta boa com o cliente... você pode ajudá-lo também por esse aspecto. E aí tem uma oportunidade, né, que eu sempre digo que o crédito ele tem que ser impulsionador, né? Uhum. Cara, a utilização do crédito é para levar ele para frente. Claro. E aí quando você olha essa questão de gerar esse crédito, é isso de ajudar nessa conta e dizer, cara, isso não é custo, tem oportunidade aqui. Isso. E dificilmente você alavanca uma empresa sem crédito. Não tem né? Então não tem alternativa. Então, um outro tema sobre reforma tributária aí, João, para a gente encerrar esse bloco para falar sobre reforma tributária, que aí é uma dúvida muito forte que a gente tem ouvido falar, um dos grandes discursos da reforma tributária é, olha, a gente vai desonerar a indústria para transferir um pouco desse imposto para o setor de serviço, ou seja, que é o que a gente ouve, né, nas entrelinhas, que o mundo inteiro, né, segue para esse caminho, a indústria menos onerosa e o serviço, vamos dizer assim, com uma oneração maior. É isso que vai acontecer na prática, João? Ou ainda não está claro? Ou isso é um sonho que é difícil de acontecer? A legislação foi preparada nessa linha. Tá. Agora, como é que vai acontecer nas apurações é que são elas. Mas a tendência porque você veja, quando você pega uma indústria que ela usa muito insumos adquiridos e, portanto, tudo dando crédito, ela tende a ter uma carga tributária menor, Sim. porque as margens também não são tão Sim. grandes. Quando você vai para um segmento de serviço, onde o teu principal insumo são recursos humanos, são pessoas, são know-how, que não te dá crédito, a carga tributária, então, ela acaba sendo maior porque você não consegue tomar crédito de serviços sim. pessoais. Mas aí vai variar muito, depende qual é o uso intensivo de mão de obra numa indústria.
Então, o uso intensivo de mão de obra numa indústria também não vai dar crédito, né? O que vai dar são todos os insumos, matéria-prima, material de embalagem. Mas o uso intensivo de mão de obra também né? não vai dar e vai impactar. Então, a tendência é que sim, que se desonere a indústria e que acabe onerando mais os segmentos que não vão ter muito mais créditos, né? E isso também vem no movimento editado lei aí também, que é a 15.270, da tributação dos dividendos, né? Então, se a gente for olhar, e já entrando um pouco esse na tributação é o nosso dos segundo dividendos, tema aí que pega pra caramba. o que acontece? Nós, até 1995, Gustavo, a distribuição de dividendos ela era tributada. Sim. Tá? A partir de 96, houve um aumento da alíquota do imposto de renda da contribuição social na indústria, né? Ou na empresa, na pessoa jurídica, e a distribuição de lucro passou a ser isenta. Então, o que acabou? O que foi esse movimento? Olha, vamos concentrar a fiscalização na empresa e vamos tributar mais, aumentando a alíquota na empresa e vamos isentar a distribuição de lucro. Para o cara deixar o dinheiro no negócio. Né? Fiscaliza mais a empresa com uma alíquota maior, mas não precisa fiscalizar a pessoa física do sócio. Então, na prática, esse movimento, na época, ele incentivou a distribuição de lucro. Sim. O cara tirar o dinheiro da operação Tira o dinheiro da operação e passa para a pessoa física. Tá. Como houve um aumento dessa alíquota, tudo bem, a fiscalização, na época, ela fiscalizava muito menos contribuintes que quisesse fiscalizar todos os sócios pessoa física. Então, o movimento foi não deixar o lucro na empresa, passar para os sócios. Esse movimento agora faz o inverso. Ou, na verdade, antes de chegar nesse modelo atual, há 3 anos, no final do último governo federal que tinha, estava para ser aprovada a tributação dos dividendos também, mas como é que seria? Ia fazer o inverso que houve em 95. Iria reduzir a alíquota do imposto de renda na pessoa jurídica, tá? E criar um adicional sobre a distribuição de lucro. Dividendos, Então, na época, se falava de baixar de 34 para 21,5, tá? E tributar 12 na distribuição. Isso faria com o quê? Deixa o lucro na empresa. Enquanto o lucro estiver no negócio... Está reinvestindo, o negócio está crescendo. Capitalizando o negócio. Então, vamos lá, vamos fortalecer a pessoa jurídica e se o sócio quiser retirar, daí vai pagar. Sim. Então, esse era o movimento que estava acontecendo. O que aconteceu agora com esse movimento? Abandonaram este mecanismo e simplesmente disseram o seguinte, tributação de altas rendas. Continua tributando a PJ no mesmo índice? Continua tributando a 34 e ainda traz mais 10% do sócio. Então, foi um mecanismo... Arrecadatório, vamos pensar arrecadatório. Se a gente for olhar a linha da história, né? E quem não conhece a história não sabe muito para onde vai, né? É verdade. Então, a linha da história de 95 para agora 2022, né? E para o que foi criado agora, na verdade, foi criado um mecanismo de pura arrecadação. Pura arrecadação. Né? Eles mantiveram a carga tributária a 34% na PJ e, além disso, tributarem a distribuição do dividendo. Então, se você for olhar o cenário de 1995, olhando ele agora, você criou um adicional de imposto de renda na distribuição. Então, esse é um movimento que aconteceu, né, e que a gente está tendo que conviver com ele de simples aumento da arrecadação. Mas tem uma janela de oportunidade aí, João, não tem? Esse ano tem uma janela de oportunidade de adequação disso, de reorganização. Como é que você está vendo esse ponto? Veja, teve uma corrida, né, no final desse ano aí de empresas aprovando distribuição de dividendos, dos dividendos gerados até 2025, né, para que ele não sofra a tributação dos 10% adicionais. Sim. Então, foi todo mundo fazendo ato de distribuição de lucro, a junta comercial entrou em colapso, etc. Bom, agora entraram com uma DIN, o Supremo deu uma liminar dizendo, não, pode fazer a ata até final de janeiro. Mas é uma liminar. Sim. Agora, o TRF da Tribunal Regional Federal da Terceira Região, hoje, saiu uma liminar dizendo, não, pode fazer as atas de distribuição até abril. Né? Então, o que é a situação? Criou-se uma dicotomia no tempo. Se as empresas podem aprovar os seus resultados até abril, isso está no Código Civil, na lei societária, né? Na lei das SAs, por que eu tenho que aprovar a distribuição de lucro do próprio ano dentro do ano? Esse é o primeiro ponto de uma potencial ilegalidade que vai ser julgada. Sim. A outra é o quê? Independentemente de ata, esse lucro que a pessoa jurídica gerou até 31 de 12 de 2025, esse lucro foi tributado no regime
atual. O regime anterior ele só pode valer para o ano seguinte. Ele não poderia retroagir para colher lucros de um ano encerrado, porque eu já estou tributando acabado. Lá atrás. Então, na verdade, a janela de oportunidade, na verdade, ela está hoje na frágil posição do judiciário, que a gente não sabe se vai consolidar esse posicionamento ou se vão validar o mecanismo de tributar isso. E essa janela vai por quê? As atas que você distribuir, né, ou os lucros que você distribuir por atas relativa a 2025 tem que ser pago até 2028. Tá? Então, se você não conseguir distribuir, pagar todo o lucro até 2028, aí você passa a tributar. O que eu reitero, eu acho que isso não poderia acontecer porque o lucro foi gerado anteriormente. Isso só o judiciário vai dizer com o tempo. Né? A gente já tem várias demandas nesse sentido e tal. Então, assim, a janela de oportunidade é ainda tentar aproveitar, quem ainda não fez, aproveitar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão liminar, e buscar defender seus direitos para não haver essa tributação adicional aí. João, além dos dividendos, tem uma questão aí da sucessão patrimonial, né? Da questão de herança, ITCMD, que também tem uma adequação nesse ano, certo? Tem. E aí tem uma diferença considerável quando a gente fala de sucessão patrimonial e tal. Cara, o que tem de oportunidade aí? O que você vê de alerta para o nosso empresário prestar atenção nessa questão de sucessão patrimonial? É muito bem colocado. O ITCMD, né, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, né? Vamos lá, o Imposto sobre Herança e Doação. O popular Imposto sobre Herança. Herança e doações, né? Sim. Então, o que acontece? Esse imposto, ele é de competência estadual, então tem 27 ITCMD no Brasil, né? Cada um com as suas regras, né? E o que acontece? Existe uma alíquota global a nível federal, que é baixada pelo Senado, que hoje é 8%. E os estados podem, então, elevar esta alíquota até 8%. Com essa legislação, ela tornou, né, liberou para que os estados levassem progressivamente, aquela alíquota progressiva, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, é 1, 3, 5, 7 e 8, né? E os estados já têm, então, as suas normas para levar isso a 8. Mas esse é só o primeiro aspecto, a alíquota. Porque se fala, inclusive, de levar a 20% essa alíquota, tá? Mas esse é só um aspecto, a alíquota. Eu acho que a grande sinal de alerta que eu vejo está na base de cálculo. Ou seja, sobre o que você vai aplicar a alíquota de até 8%. Sobre o valor, por exemplo, de uma empresa, sobre o valor do patrimônio líquido, ou sobre um valor de uma empresa que tem imóveis, sobre o valor do patrimônio líquido ou do valor dos imóveis. Então, essa nova legislação, que veio junto na reforma tributária, né, essa Lei Complementar 227, o que ela trouxe? Primeiro, as alíquotas vão a 8%. Segundo, o valor da base de cálculo para empresas imobiliárias é o valor de mercado dos imóveis que estão dentro do patrimônio das empresas. Tá, um impacto gigante. Tá? Então, até porque historicamente esses imóveis foram adquiridos há muito tempo e nunca teve correção monetária do valor. Atualização do valor. Nunca se corrigiu o custo de aquisição dos bens. Então, hoje eles valem mais, seja por uma mera reposição da inflação, eles já valem mais. Então, haveria uma tributação sobre inflação. Mas vamos lá. Então, o pior que fica ainda é outra coisa, que é o quê? Tributação das empresas, que não necessariamente que sejam empresas imobiliárias, de administradora de bens, aquelas holdings de administração de imóveis, que a gente usa muito na sucessão, né? Que vai passar a poder os fiscais agora fazerem valuation das empresas. Então, você vai fazer uma avaliação econômico-financeira daquela empresa e vai se tributar sobre o valor, com exceção das que estão listadas em bolsa, que daí é o valor de bolsa. Sim. Eles estão levando a outra para um valor de valuation. Tá? Então, a gente sabe... E qual o indexador desse valuation? Tem por segmento tal ou ainda não está claro? Não, na verdade, ficou uma carta em branco para o fiscal fazer. Então, você imagina, a gente, né, que trabalha nisso, a gente sabe a complexidade que é um valuation, né? Você usar o fluxo de caixa descontado, qual o juros você vai projetar, você vai trazer a valor presente, a que taxa, qual segmento... Pensa uma empresa de tecnologia, como é que o cara vai fazer um valuation uns negócios... Exato. Vai usar múltiplos de mercado, vai usar outros múltiplos de EBITDA, vai usar...
múltiplo de ROL, múltiplo de EBITDA, sabe? Então, ficou uma questão absolutamente preocupante, porque a lei é textual de permitir que seja sobre o valor econômico da empresa e não mais sobre o valor contábil da empresa. Então, veja, a alíquota de 8% sobre uma base de cálculo que pode ir à estratosfera. Sim, você não tem nem noção do que pode acontecer. Porque você vê, compra e venda de empresas sempre é um valor muito superior ao valor do patrimônio líquido, se a empresa é saudável, né? Com certeza. Então, essa é uma situação bastante preocupante também. Por que aí abre uma janela de oportunidades? Porque como essa legislação ela só foi publicada dia 14 de janeiro, ela só pode ser aplicada em 2027. Então, tem o ano de 2026 inteiro para você não se sujeitar a essas novas... de viabilidade e tal, de se organizar para isso. Exatamente. E buscar essa economia tributária na sucessão. Um outro ponto que essa legislação trouxe e que é bem importante, cada vez mais se está usando, é o quê? Até essa lei, não existia uma lei que permitia tributar doações e heranças de não residentes no Brasil quanto a patrimônios do Brasil. E nem de patrimônio fora de residentes no Brasil. Tá. Essa legislação ela veio para suprir uma exigência que estava na Constituição desde 1988, mas que nunca tinha havido essa lei. Tá. Os estados tentaram sempre cobrar o imposto, mesmo se o bem está no Brasil, mesmo se o doador ou o autor da herança, né, o falecido, estivesse fora, sempre tentaram, mas sempre barraram numa posição uníssona do Supremo Tribunal, dizendo que sem lei complementar não podia tributar, e continua isso. Então, o que se vê de oportunidade também na internacionalização de negócios, se utilizar dentro dos rigores da lei de uma saída fiscal e de uma tributação ou de uma sucessão num país onde não haja imposto de doação ou herança ou que ele seja muito mais razoável, né, do que será aqui tributário no Brasil. E aí a gente pode puxar um segundo gancho, João, porque a gente estava conversando antes sobre isso, né, sobre internacionalização de negócio e principalmente de janelas de oportunidade de internacionalização, né, de empresas. A gente falou muito sobre o Paraguai, né? Eu já vi alguns casos onde a Cassuli atuou com a internacionalização, com estudo, com estrutura para o cliente. A gente, nas visitas, tem recebido muitas perguntas sobre isso, porque é um assunto latente. Recentemente, eu vi um discurso da presidente da Lupo, se não me engano, que está construindo a fábrica no Paraguai, e ela usou um termo que me assustou. Ela falou, o Brasil me empurrou para o Paraguai. Né? Então, isso é impactante, né? Mostra o quão a nossa indústria está sofrendo. A indústria têxtil é uma referência de internacionalização, mas tem muitos outros negócios com oportunidade. Cara, fala um pouquinho para o nosso empresário que está nos ouvindo, o que chama a atenção dessa oportunidade, como eu vi essa reportagem na Veja que falava do Brasil paraguaio, de várias oportunidades lá. O que a gente pode ver de próximos passos sobre isso? Tem aí um acordo de Mercosul com a União Europeia que surge com oportunidade, mas que ainda assim, por exemplo, o Paraguai fica mais barato em algumas condições. Então, o que você vê de oportunidade? O que o nosso empresário precisa olhar? Quais os segmentos que você entende que tem uma oportunidade melhor? Fala um pouquinho pra gente sobre internacionalização. Te confesso que é um tema que está cada vez mais latente nas nossas visitas, principalmente a indústria tem falado muito sobre isso, porque mão de obra, né, mais barata, energia mais abundante e barata, fala-se sobre estabilidade jurídica, estabilidade tributária. Então, cara, num overview geral, o que você vê de benefício dessa internacionalização de negócio? Eu acho que você tocou nos principais pontos, né? O Paraguai, ele tem energia para a indústria, pode chegar a 60% mais barato que no Brasil. Nossa, é um impacto muito grande. Mão de obra. Eu não vou dizer que ela é tão mais barata, a mão de obra. Ela é em cerca de 20% mais barata. Só que ela é uma mão de obra mais estável. O turnover é gigantescamente menor do que o nosso. Tem umas questões de legislação trabalhista diferente, né, que impacta. Eu vi algumas coisas de férias. O cara tem que ter um período maior para poder ter aquisição de férias. Se ele sai da empresa, volta do zero. Vamos lá. Então, no Paraguai, falando de mão de obra, então ela é uns 20% mais barato, só que existe mais estabilidade das relações. Legal. O que mais se pode colocar? Aqui, nós chegamos a tributar 39%
de INSS, que é o quê? Os 20% da empresa, 1, 2 ou 3 de RAT, mais os 5,8 do 5S. SESI, Senai, Sesc, Sebrae, Salário Educação, etc. Que daí chega em 28,5% no Brasil. E mais de 8 a 11% que você retém do empregado. Então, a carga tributária de previdência no Brasil chega a 39%. Né? Lá é quanto? 16,5% da PJ, da empresa, e 9% do empregado, é 25%. Só. Pô, e lá ainda tem agora uma recente legislação que para empregados de 18 a 22 anos do primeiro emprego, esses 16,5% cai para 2%. Nossa. Né? Então, para quê? Incentivar o primeiro emprego, etc. Bom. E para profissionalizar esses caras. Exato. Férias. Até 5 anos é 12 dias de férias. De 5 a 10 é 18 dias de férias. Só acima de 10 anos que você vai ter 30 dias de férias no Paraguai. Né? Isso tudo. E outra, a carga horária lá é de 44 horas semanais. Ela é mais aqui. Então, às vezes o salário nominal é igual daqui, só que ele trabalha 4 horas a mais. Sim. Né? Então, essas situações acabam facilitando. Então, vamos lá. Energia, mão de obra. Vamos lá. Uma questão bastante importante é o sistema tributário. De um regime normal lá, eles costumam dizer 10, 10, 10. Né? 10% de IVA, porque lá já tem o IVA. Sim. 10% de imposto de renda à pessoa física e 10% de imposto de renda à pessoa jurídica. Isso é o regime normal, que já é mais aprazível que aqui. Do que aqui. Né? Mais estável do que aqui também. Mais estável também e muito mais simplificado. Sim. Não tem a complexidade toda das particularidades do nosso sistema. Eu estava em determinado momento falando com o vice-ministro do Comércio lá em Assunção. Aí ele me perguntou, João, o que você é advogado no Brasil de que área? Eu falei, eu sou tributarista. Ele falou, então você é louco. Falei, mais ou menos assim, o seu Oscar Stark. Então, e eu falei, é mais ou menos isso mesmo. Mas, a par de tudo isso, existem outros regimes especiais no Paraguai. O mais conhecido e falado é Maquila. Né? A lei de Maquila é o quê? Maquila, uma empresa maquiladora, é uma empresa que faz suas transformações lá. E quem obtém essa questão de Maquila tem que fazer um projeto, por isso que eu digo, depois tem que fazer o estudo de viabilidade, porque ele já vai te preparar para o projeto para você obter a Maquila. Sim, para ir certeiro. Que é 1%. Você não paga o 10%, não paga o IVA, é 1% ele só sobre a receita. E ele tem uma obrigatoriedade de exportar 100% da produção, é isso? Ele pode exportar, vender até 10% no mercado interno. Ah, tá. Então tá. Mas vamos lá. A grande maioria tem que ser exportação. Sim. Né? Eu costumo comparar o Maquila no Paraguai com o drawback. Né? Se uma indústria no Brasil que importa sob o regime de drawback, ela vem com todas as suspensões e isenções de impostos aduaneiros, mas ela assume o compromisso de exportar o produto. Para quê? Para ela não pagar e depois ela não acumular crédito quando ela exportar. Sim. A diferença é que se eu for fazer drawback aqui para exportar para o Paraguai, que tem 7 milhões, 8 milhões de pessoas, é uma coisa. Outra coisa é eu fazer drawback no Paraguai com suspensão de tudo e exportar para o Brasil, que tem 210 milhões de consumidores. Né? Então, assim, mal comparando, ele tem essa veia do drawback. Só que ainda é mais facilitado, porque aqui as empresas ainda teriam que pagar 34% sobre o imposto de renda. Lá eles pagam 1%. Né? Então, por isso que o Paraguai está atraindo muitas empresas. Lógico, o crescimento do PIB nos últimos 15 anos é superior a 4%. Esse ano passado foi 5,5%. Né? Então, os juros, né? Os juros lá, o juro legal é 4,5%, você hoje capta 5% de juros no banco lá. Então, existe essa diferença de taxa de juro, que a gente sabe que complica muito a questão de fluxo de caixa. Né? Então, mas eu sempre recomendo, e nós temos vários projetos lá, como você disse, nós estamos com um escritório lá há 8 anos. Né? Nós temos estrutura jurídica, estrutura contábil, inclusive, lá no Paraguai, porque lá não tem a proibição que tem no Brasil de você ter contabilidade junto com o direito. Né? Então, a gente tem estrutura lá, tem diversos clientes e estamos com vários projetos em andamento nesse momento. Né? Mas eu sempre costumo dizer para os clientes o seguinte, começa com o estudo de viabilidade. Né? O menor prejuízo é o primeiro. Muito bom. Então, assim... o que é um erro? Ir para lá, no peito e se na aventurar coragem, porque eu vi uma série de notícias. Porque alguém foi e deu certo. Isso. Então, primeiro faz um estudo de viabilidade. Né? O estudo de viabilidade vai contemplar o produto, a mão de obra, custo de estruturação, como é que você vai produzir, quais os custos de produção, qual vai ser a tua formação do preço final de venda lá. Legal. E depois ele vai contemplar, vou trazer para o Brasil, qual tributação que vai ter aqui,
qual o melhor lugar para você levar por aqui? Vou levar para Santa Catarina, pelo Espírito Santo, pelo Paraná Competitivo, que daí tem os regimes especiais aqui. Tal. Então, faz o estudo integrado, internacional integrado. E agora tem Europa, né? O acordo com a União Europeia, você imagina, os mesmos 1% que vai poder trazer para cá, que é a carga tributária de uma maquila lá, vai poder levar para a Europa. Então, produzir no Brasil para levar para a Europa pode ser muito bom, mas vai ter ainda os 34%. Os 34% aqui. Né? E os 10% ainda da distribuição de dividendo. Ao passo que lá vai ter o 1%. É muito impactante. E nada mais. É muito né? Então, tem diferença, tem, lógico, mas tem que fazer o estudo de viabilidade, né? Porque o que se você tem um estudo de viabilidade, você vai conseguir certificado de origem. Certificado de origem, você tem os requisitos que você tem que cumprir para aquele produto que você está elaborando lá, ele vai entrar como origem Mercosul. Se ele entrar origem Mercosul, o imposto de importação é 0 para o Brasil. Então, você pega o segmento têxtil, que tem a alíquota de imposto de importação de 26% a 40%. Pô. Você tira isso do teu imposto de importação, você tira isso do teu custo trazendo para o Brasil. Vem para o Mercosul sem imposto de importação. E ainda tem casos que tem dumping, né? Que também foge da questão do dumping se levar para lá. Então, assim, faz o estudo de viabilidade para entender se você vai levar toda a tua indústria, se vai levar um segmento da tua indústria ou se não vale a pena. Né? E, então, uma coisa é você ter maquila e outra coisa é ter certificado de origem. Ah, mas eu não vou conseguir certificado de origem, vou ter que pagar o imposto de importação igual no Brasil. Não tem problema mesmo, assim você pode ter maquila. Né? Então, existem essas variáveis que você pode estudar. Né? E aí, só depois disso, a gente faz o trabalho completo. A gente, é viável, a gente assessora na obtenção dos documentos dos sócios responsáveis legais, a abertura da empresa, abertura de conta, lidar com até com o mercado financeiro, né, João? A gente falou sobre isso, de abrir as portas do mercado financeiro lá também, que é uma dificuldade, né? Vocês têm auxiliado os clientes, eu acho isso super legal, porque é uma barreira, né? É uma janela de oportunidade também muito grande para o segmento financeiro. Muito, a gente tem olhado muito isso. Inclusive temos temos um cliente de Assunção, que é um grande gestor de fundo lá, que a gente pode depois conversar para quê? Para facilitar também o financiamento das empresas que vão estar por lá. Exatamente, porque assim, o Paraguai tem muita oportunidade de crescimento, mas ainda tem muita dificuldade de financiamento de operações, ainda tem muito crescimento. Eu acho que tem uma janela de oportunidade para nós aí. É isso aí mesmo. E a gente tem olhado aí. João, caminhando aqui para o encerramento, eu te confesso que de minha parte aqui nós ia ficar aqui umas 2 horas conversando, porque a gente está na rua, está visitando o cliente, sabe que esses temas são latentes, né? O empresário brasileiro, ele vê as janelas de oportunidade. Acho que o Brasil tem muita oportunidade, mas ao passo que também ele está preocupado com essas, né, inconsistência jurídica, tributária, né? O Brasil tem isso, mas também gera oportunidade, né? Claro. Como você bem falou, vai fechar um monte de porta, mas vai abrir janelas maravilhosas. Mas eu sempre falo que a janela só abre para o curioso, né? Tem que botar a mão, e é de dentro para fora. O cara tem que abrir essa janela, senão não abre. E a gente o que pode fazer é ajudar ele a abrir essa janela, mas a decisão é dele. Né? Então, esses assuntos, para mim, é realidade do dia a dia e tenho certeza que para o cliente isso impacta muito. Caminhando por fim, João, a gente sempre pergunta para todos os amigos que vêm aqui, em toda essa trajetória profissional, toda essa trajetória de estrutura, cara, aquilo que você vê que lá atrás ou no dia a dia você cometeu, eu brinco que é erro, mas a gente erra e toma isso como lição e aprende e evolui. O que você olha na tua trajetória ou na trajetória da Cassuli, um ponto que você se puta, aqui eu poderia ter feito diferente, aqui a gente poderia ter feito diferente, de uma oportunidade que não viu ou de alguma coisa que a gente não acreditou e tornou uma oportunidade, para que o nosso empresário lá do outro lado veja que, cara, todo mundo comete erro, né? Eu sempre falo assim, cara, todo empresário comete erro, todo mundo perde dinheiro. Essa história de que eu não perco dinheiro, eu não cometo erro, isso não existe, né? A gente que está com a mão no jogo, isso acontece o tempo todo. Então a gente sempre tenta trazer para o time que está aqui, dizer, cara, aquilo que poderia ser feito diferente na tua visão hoje, que você olha para trás e falou, cara, isso aqui eu olharia diferente hoje. Sabe, Gustavo, até essa é uma pergunta bastante difícil, né? Porque remete a gente fazer uma autocrítica histórica, né? Eu acho que a gente teve mais acertos do que erros, senão não teríamos chegado até aqui. Mas a gente poderia ter feito em times diferentes, de maneiras diferentes, né? Algumas situações, né? Eu diria assim que eu já vi clientes, né? Que eu conheci que foram antes do Paraguai sem fazer um estudo, que depois ele teve que fechar as portas e isso a gente
presenciou, né? Da Cassuli, eu acho que a gente deveria ter ido mais para esse mercado digital, a gente deveria ter ido mais para essa questão de fazer um marketing diferenciado nesse sentido, porque apesar de todo o portfólio que a gente tem e a capacidade instalada que a gente tem, muitas vezes a gente não é muito conhecido. Eu acho que isso é uma falha muito grande que a gente ainda tem que corrigir, e por isso também agradeço a oportunidade de estar sendo um pouquinho visto aqui também e me colocar à disposição das pessoas que entenderem que faça sentido agregar essa nossa experiência. João, eu sempre falo que nós, quando a gente tem essa veia de humildade, de reconhecer algumas coisas, eu acho que a gente evolui muito. Né? É muito difícil, a gente estava brincando aqui antes, é muito difícil a gente como executivo, como empresário, olhar para dentro. É muito mais fácil olhar para fora. Cara, a obra tá pronta, fala, cara, essa cor aí ficou feia. Né? Mas quando a gente olha para dentro, a gente olha, puta, aqui a gente poderia ter feito melhor, mas isso é um sinal de grandeza e eu te agradeço por, né, você olhar para dentro e dizer, cara, isso aqui eu acho que a gente poderia ter feito melhor, e fico feliz que a gente está fazendo isso juntos, né? Quando você fala assim, poxa, a Cassuli poderia aparecer mais, e eu concordo com você, porque, cara, eu admiro a Cassuli pra caramba, e a gente esbarra pouco no digital, na conversa, porque isso também é uma dor, eu também tenho dificuldade. Eu falo assim, cara, como é que eu boto pra fora o que a gente faz aqui dentro? Pois é difícil. Muito difícil. É difícil. Né? Então, e a gente fazer isso juntos, cara, eu fico feliz de que tenho certeza que vai destravar muitas coisas aqui pra gente fazer mais negócios juntos, tá? Fico muito feliz sobre isso. Que a gente possa inspirar também aqueles que nos ouvirem a também quebrarem esse paradigma e dar o próximo passo para que todo mundo prospere, né? E a gente está aí para ajudar. Obrigado. João, para encerrar, eu queria que você deixasse um recado pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador, pro empresário que tá tão lá com a mão na massa no dia a dia, no operacional e tal. Cara, o que ele podia fazer diferente de prestar atenção? Ele falou, cara, para um pouquinho e olha para esses 3 temas aqui que são importantes, que não talvez vocês vão perder oportunidades ou que podem inviabilizar o teu negócio. Então, assim, de maneira objetiva, João, o que você queria deixar de recado, né, para o empresário? E eu vi uma leitura na semana passada que me chamou bastante atenção, que eu gostei da mensagem, que dizia o seguinte, a gente só é diferente do resto do mundo animal porque a gente deixa um legado. E a gente tem noção que a gente pode deixar um legado. Então, eu gostaria que nessa visão, João, você olhasse para o empresário e disse, cara, deixa o seu legado olhando para isso, preste atenção naquilo. Cara, onde a gente pode deixar o legado para essas pessoas olharem para os seus negócios de maneira diferente? Eu acho assim, hoje mais do que talvez nunca antes na história desse país, né? A gente tem que olhar para essas questões tributárias de patrimônio com todo cuidado. Pensar em internacionalização, pensar num planejamento sucessório para você reter esse patrimônio dentro do teu núcleo familiar, para que esse patrimônio ajude a prosperar os negócios. E cuidado muito com essas questões da reforma. Tente sair na frente para que adeque o seu negócio à realidade que vai ter, porque você vai ter um diferencial competitivo ali na frente. Então, pensar em internacionalização, pensar na sucessão, que a partir do ano que vem vai pesar muito forte no patrimônio, pelo menos ganhe 1 ou 2 gerações em relação a isso, né? E nós vivemos essa janela de oportunidade. 2026, ela ainda permite deixar o legado mais forte ou preservar ainda mais a sua herança. Isso. E, né, não tenham receio de arriscar, de empreender. Contem com bons profissionais, que o mercado está aí e todo mundo tem essa oportunidade de João, crescer. E para o nosso cliente que está te ouvindo, para o nosso cliente que gostou do nosso papo, aonde ele acha a Cassuli, aonde ele acha o João, quais os canais de comunicação, aonde o nosso cliente, o nosso telespectador pode falar com a Cassuli, cara? Onde a gente acha a Cassuli? Então, a nossa sede, né, fica em Jaraguá do Sul, né? Nós estamos nas redes sociais, Cassuli Advocacia e Consultoria, então, por favor, nos sigam lá, né? E tem lá conteúdos também, tem lá todos os nossos contatos. Particularmente, eu estou à disposição, não sei se depois dá para a gente colocar Vamos botar lá os contatos, e-mail, celular, não tem problema nenhum, qualquer hora do dia e da noite, sábado, domingo, feriado, a gente sabe que
que a gente tem que ajudar as pessoas nas angústias que tem. Então, a matriz é aqui. No Paraguai, nós temos escritório em Hernandárias, no Country, lá onde tem a nossa equipe toda. A nossa sócia está lá, a doutora Carla, com toda a nossa equipe. Nós temos escritório em Sinop também. Nós temos lá 2 sócias que atuam lá, juntamente com a equipe técnica, né? E a gente está aí nas redes sociais, no telefone e à disposição. Ou então pedem a indicação por você. Podem chamar a gente aqui na Ópera, que a gente indica o João e todo o time do João, com certeza. João, de novo, obrigado pela oportunidade, obrigado pela conversa. A conversa foi leve, gostosa. Eu digo que conversa boa não precisa de roteiro, né? A coisa acontece. Então, obrigado pelo bate-papo de hoje. Telespectador, obrigado pela conversa aqui, obrigado por nos ouvir. Obrigado por estar, né, à disposição de ouvir o nosso OperaCast. O nosso intuito aqui é te levar informação leve, de uma forma descontraída e principalmente te ajudar no dia a dia. Porque lembre-se que nós somos impulsionadores do nosso negócio. A gente está aqui para te dar tranquilidade para você meter o pé no acelerador. Conte com a gente.